Vamos lá, sejam bem-vindos aqui ao Café com Direito. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Boa noite. Muito boa noite. Gente, áudio ok? Boa noite, Priscila. Tudo ótimo, que bom. Gente, primeiro eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer que eu queria muito retornar com o Café com Direito. Muitas pessoas participaram comigo, tanto do Café com Direito, quanto do projeto que eu fiz para poder a gente ter aquela masterclass da audiência de custódia. E o Café com Direito, gente, eu fiz para que seja um espaço, um momento que a gente possa ter aqui toda quarta-feira de trocar ideias e falar sobre direito. De uma maneira informal, mas que leve, que agregue na vida de vocês conhecimento, vontade de estar no meio dos advogados, de você se inserir dentro disso que é o futuro de todo mundo que ainda está estudando e que já é o presente de todo mundo que é advogado. Então, tá aí aberto. Eu vou pedir para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, eu coloquei, gente, o Café com Direito, antes de começar a falar. O Café com Direito é um espaço que vocês vão perceber que toda segunda-feira, tá? Ou de quinta, aliás, né? Hoje a gente está fazendo o Café com Direitos, é uma quarta. A partir de quinta até domingo, segunda, eu vou colocando perguntas nos meus stories para saber o que vocês querem ver aqui. Qual é a dúvida que vocês querem tirar? O que é que a gente pode falar aqui que vai agregar na vida de vocês? Os temas mais votados, na quarta-feira, estamos juntos aqui para falar sobre ele. Ok? Então todo mundo que está aqui agora comigo, fica ligado. A partir de amanhã já vai começar a ter caixinha para vocês votarem e a gente decidir qual vai ser o assunto do próximo Café com Direito. Ok? Outra coisa, gente. Quem quiser, eu vou fazer hoje o assunto, né, que foi o mais votado, foi a resposta à acusação. A gente vai conversar aqui para vocês conseguirem enxergar de que forma a gente elabora uma tese defensiva, ok? De que forma você responde a uma acusação. Então, a gente, claro, não vai conseguir esgotar tudo aquilo que é preciso sobre a resposta à acusação, mas a gente vai iniciar o assunto sobre isso. E eu vou pedir a vocês, no finalzinho, eu vou deixar aqui, vou prestar atenção no que vocês estiverem colocando nos comentários e vou responder a 5 perguntas. Então, você que tiver dúvida enquanto eu tô falando, quando acabar, eu vou abrir, vou responder 5 perguntas e a gente encerra, ok? Gente, beleza, então. Vamos dar aí início hoje ao nosso Café com Direito. A gente vai falar sobre resposta à acusação. E a gente, para falar de resposta à acusação, a gente precisa, antes da resposta à acusação, que é o primeiro momento que a defesa técnica tem acesso de forma, né, ali com um ato formal, vamos dizer assim, é a primeira vez que a defesa técnica vai ter acesso aos autos para de fato falar sobre o mérito daquela acusação, sobre as preliminares que têm que ser arguídas. As preliminares, pessoal, vamos aqui relembrar que elas são todas aquelas teses que vão ser analisadas antes do mérito. Então esse é um momento de cartão de visita. É o momento em que a defesa técnica vai ter aquele primeiro acesso, aquele primeiro momento de se manifestar dentro dos autos, ok? A resposta à acusação
Ela é uma peça escrita que, de acordo com o artigo 396, isso, do CPP, a gente vai ter 10 dias depois do acusado ser citado de forma válida, inicia-se a contagem do prazo de 10 dias para que a defesa técnica ofereça a resposta à acusação. Percebam que é importante, eu estou aqui o tempo inteiro falando em defesa técnica. Por quê? Porque a ampla defesa, o direito à ampla defesa, ele abarca tanto a defesa técnica quanto a defesa pessoal que o próprio réu faz dentro do processo, ok? Então, só que antes, gente, dessa resposta à acusação, o que um advogado precisa saber para ele começar a se manifestar nos autos? Para ele, de forma formal, escrita, entrar nos autos desse processo? Primeira coisa, ele precisa saber exatamente qual é a acusação que está sendo imputada ao seu cliente. Após olhar toda a acusação, ele analisa, o registro de ocorrência, depois analisa a denúncia, vai conseguir verificar do que é que o Ministério Público está acusando o cliente. Após ele verificar isso, ele vai ver se o procedimento utilizado pelo Ministério Público é aquele previsto no CPP. Ok? Se é sumário, se é ordinário, se os requisitos para aquela denúncia seja oferecida estão sendo cumpridos. Ok? Depois disso, ele vai verificar a competência. De acordo com todas as regras de competência, a gente sabe que não pode o Ministério Público simplesmente escolher aonde ele vai dar entrada, aonde ele vai distribuir, ajuizar aquela denúncia. Então, depois da gente verificar qual a acusação, a gente verifica qual é o procedimento para aquela infração penal e, posteriormente, qual a competência, para verificar se aquele juízo tem competência territorial, tem competência de matéria para falar naquele processo. Tudo isso que eu tô falando, gente, todos esses pontos, o advogado deve anotando. O tempo inteiro ele vai nesse passo a passo aí para ele se organizar. Depois ele vai verificar se cabe algum tipo de benefício que possa ser pleiteado pelo cliente. Do que eu tô falando? Eu tô falando de suspensão condicional do processo. Eu tô falando de transação penal, de ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Se aquilo ali vai gerar uma necessidade de fazer uma composição dos danos civis causados em razão daquela imputação. E depois disso você vai nos próprios autos verificar se foi em algum momento oferecido esse benefício ao seu cliente. Por quê? Pode ser que o seu cliente tenha te procurado lá desde o início, na fase de inquérito, e você venha acompanhando todo o processo. Mas pode ser também que o seu cliente tenha te procurado no exato momento em que ele foi citado. Muitas vezes o cliente não acha que é uma acusação tão importante, então muitas vezes ele vai à delegacia prestar depoimento sozinho, não consulta advogado e depois é surpreendido com o quê? Com a denúncia do Ministério Público. E aí quando ele recebe aquela citação, ele já se desespera, vai te procurar e você vai precisar tomar pé ali dentro do processo, verificar todos esses requisitos aqui, todos esses procedimentos necessários para depois você começar a pensar na sua defesa. Beleza. Depois, quando você for analisar ali a denúncia, porque é com base nela que você faz a sua resposta à acusação. Prestem muita atenção numa coisa.
Você, como advogado, vai ter acesso a todo o processo, a todos os autos do processo, todos os documentos. Ocorre que você, na sua resposta à acusação, deve se ater àquilo que o MP escreveu na denúncia, em especial aos fatos. Eu falo sempre em sala de aula. O réu se defende de fatos. O réu se defende daquilo que de forma detalhada e pormenorizada, de forma concisa, o MP descreveu na peça de denúncia na exordial. Você não precisa se preocupar, claro, você vai ler tudo que está nos autos, você vai ter conhecimento de tudo que foi feito na delegacia, mas você vai ter cuidado, porque ao elaborar a sua peça de defesa, você vai se ater aos fatos descritos na denúncia. Se você não faz isso, você corre um risco tremendo de antecipar coisas que talvez não fossem necessárias trazer ao processo naquele momento e pode enrolar a vida do seu cliente. Então, você vai analisar a denúncia para verificar se os requisitos estão preenchidos. E aonde estão os requisitos necessários para a denúncia? Anota aí, artigo 41 do CPP vem dizer que a denúncia ou a queixa deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, deverá trazer qualificação do acusado. Se não trouxer a qualificação do acusado, deve explicar por que não trouxe e deve classificar o crime e, quando tiver testemunhas, estas devem necessariamente compor o rol contido nessa peça exordial, nessa denúncia. Então, todos os requisitos necessários para a denúncia estão no 41 do CPP. E de pronto, você logo vai analisar se aquela denúncia que o seu cliente recebeu, aquela denúncia, aquele processo que está sendo inaugurado por essa peça, por essa denúncia, se ela cumpre os requisitos do 41. Depois de fazer isso, você verificar tudo isso, você vai precisar analisar se dentro daquilo que é a narração dos fatos, se a narração dos fatos feita pelo MP é capaz de permitir a você, em nome do seu cliente, exercer a defesa. Porque se por acaso os fatos estão confusos e em razão disso você não consegue exercer o seu direito de defesa, você deve arguir, é a primeira preliminar, a inépcia daquela petição inicial. Você vai dizer, seu juiz, eu não estou conseguindo entender o que pretende o Ministério Público e por isso essa denúncia deve ser rejeitada, ela não pode ser recebida, meu cliente não tem como se defender, isso fere o princípio da ampla defesa, eu não vou conseguir contraditar algo que está difícil de entender. Isso é a primeira coisa que você vai pensar. Então, depois disso, você vai começar a analisar, verificar se existe alguma nulidade naquele processo, alguma nulidade em alguma prova, que por acaso uma busca e apreensão, enfim, uma interceptação telefônica, qualquer prova produzida até a denúncia que embasou essa ação penal, que deu justa causa, que compôs a justa causa para a ação penal, você terá a oportunidade na resposta à acusação de fazer o quê? De arguir essa nulidade. É o momento oportuno, gravem isso. Tanto a inépcia quanto nulidades devem ser arguídas nessa primeira oportunidade sob pena de preclusão, sob pena de você perder a oportunidade de levantar essa questão processual em favor do seu cliente.
Depois que você fez isso, você vai analisar, e eu acho que aí está o principal da sua resposta à acusação, a tipicidade da conduta. Por quê? Porque quem tem que provar que o fato é típico é quem acusa. Se você consegue, analisando a tipicidade, encontrar qualquer coisa que deixe no magistrado a dúvida da tipificação, quem vai ter que correr atrás dentro do processo para provar é o parquê, é o Ministério Público. Então, por isso, você deve ter todo o cuidado ao colocar na sua peça de resposta à acusação as suas teses defensivas, para que você não levante alguma questão que não era necessário você dizer, porque quem tem que fazer prova e trazer elementos aos autos é o Ministério Público. Ok? Bom, e aí você pode ir traçando as suas estratégias sem necessariamente precisar colocar aquilo tudo que diga respeito ao mérito. Vamos lá, esse ponto é muito importante. Todas as preliminares, exemplo, uma preliminar de inépcia, uma preliminar de incompetência daquele juízo, seja em razão da matéria, seja em razão do território, uma nulidade processual, você deve necessariamente arguir nesse momento, na resposta à acusação. São excepcionalíssimas as circunstâncias onde você, por estratégia, não argue alguma dessas preliminares na sua resposta à acusação. Já quando a gente faz menção ao mérito, que é ali a segunda parte da sua peça, nem sempre vale a pena você esgotar a discussão sobre o mérito daquela acusação na resposta à acusação. Na verdade, como o ônus da prova cabe ao Ministério Público, cabe a quem acusa, muitas das vezes vale a pena você fazer uma resposta à acusação genérica para que você aguarde a instrução processual para ver o que o Ministério Público vai conseguir comprovar, para depois, nas alegações finais, se for o caso, você vir com a sua tese defensiva mais robusta, que é aquele momento em que você vai, nas alegações finais, pedir a absolvição do seu cliente, porque você já vai ter conhecimento de toda a instrução probatória. Se o seu cliente, se o réu se defende de fatos, você precisa saber quais fatos serão comprovados para você elaborar da melhor forma a sua tese defensiva. Ok? Bom, os artigos 396 e 396A do CPP, anote aí também, são a referência para a resposta à acusação. Ali a gente vai ter o prazo, ali a gente vai ter uma série de requisitos que você vai ter que observar e vão estar expressos nesses dois artigos. Detalhe, os 10 dias para você fazer a sua resposta à acusação, diferente do que ocorre no processo civil, não vai contar da juntada do mandado ao processo. O prazo da resposta à acusação, ele vai contar da data em que se efetivou a citação válida. E você vai anotar aí também a súmula 710 do STF, que é ela que nos traz esse respaldo e essa certeza, porque muitos advogados que são generalistas, que trabalham com o CPC, que fazem processos cíveis e estão aí ou entrando, querendo fazer uma transição de área, ou que militam em ambas as áreas, eles podem fazer essa confusão e isso já aconteceu muito. Tanto aconteceu que isso chegou ao Supremo e virou súmula. Então, aqui no processo penal, o seu prazo de resposta à acusação começa a fluir
e ele flui de forma ininterrupta. Não há que se falar em contagem em dias úteis. Os prazos no processo penal, eles iniciam a sua fluência no primeiro dia útil posterior à citação ou intimação válida. Então, se você teve uma citação ou intimação hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, inicia-se a contar o seu prazo e ele flui até o final, ainda que tenha final de semana no meio do caminho. Agora, se você foi citado para oferecer uma resposta à acusação numa sexta-feira, o seu prazo iniciará a contagem na segunda-feira, que será o primeiro dia útil subsequente. E ele iniciará a sua contagem e fluirá de forma ininterrupta, porque ele não se suspende e nem se conta com dias úteis, como acontece no CPC. Ok? Bom, e aí, como eu falei para vocês, não tem como você colocar uma regra se na sua resposta à acusação você deve adentrar o mérito ou não. Só uma coisa que a gente precisa lembrar o tempo inteiro é que quem prova a acusação é o MP. A gente tem algumas exceções. Se por acaso o seu cliente cometeu uma infração penal, amparado por uma causa excludente de ilicitude, esse fato será típico, porém não será ilícito. E aí nasce para a defesa o ônus da prova. Então, se for esse o caso, diferente de você estar discutindo a tipicidade, pode ser que, a depender do caso concreto, você deva entrar no mérito, não de forma genérica, mas sim produzindo ali a sua tese defensiva, se você estiver numa situação de inversão do ônus da prova processual. E isso, gente, não há regra. O advogado, ele deve se atentar a tudo, fazer aqueles relatórios, a gente trabalha escrevendo o tempo todo, para no momento em que ele for elaborar a defesa dele, ele pensar ali dentro daquele processo especificamente o que é melhor para o cliente de forma estratégica naquele momento, ok? Gente, o 396A do CPP diz pra gente que na defesa, na resposta à acusação, você terá que arguir as suas preliminares, que alegar o que interessa à defesa, você pode juntar documentos, você pode trazer causas de justificação, são excludentes, você pode e deve, você é obrigado, tá? Especificar as provas que você pretende produzir, todas na sua resposta à acusação. Inclusive, se você tiver testemunhas a serem ouvidas, você deve fazer o rol de testemunha, qualificando as suas testemunhas e requerendo que o juízo faça a intimação delas para a audiência de instrução e julgamento. Um detalhe, eventualmente, a gente verifica interesse para a defesa em testemunhas que foram arroladas pelo autor. Quem? Pelo MP. Se você quiser que aquela defesa seja, que aquela testemunha seja também da defesa, tome o cuidado de arrolar ela também no seu rol de testemunhas e pedir para intimá-la. Ok? Bom, acho que eu lembrei aqui de tudo. Única coisa que a gente precisa e não pode esquecer de forma nenhuma, é de avaliar no caso concreto a necessidade ou não de adentrar o mérito, ou você vai alegar arguir todas as suas preliminares, você não pode deixar de fazer isso. Isso é obrigatório como regra. Depois, quando você for adentrar o mérito, você vai avaliar se deve esgotar suas teses defensivas ou se não, você vai fazer ali um pedido, né, genérico de absolvição e negando os fatos descritos.
e depois, no final, pedindo a rejeição da denúncia, pedindo a absolvição sumária do seu cliente. Por que a absolvição sumária? Porque no momento em que você está ali interpondo a sua resposta à acusação, o juiz vai fazer uma análise preliminar daquela acusação. Ele ainda não produziu as provas, ele ainda não instruiu os processos. Então, o que você deve pedir é a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária, porque você vai ter oportunidade lá nas alegações finais de fazer o quê? De pedir a absolvição do seu cliente por não terem provas, ou por ter sido verificada a atipicidade da conduta, ou por estar presente uma causa excludente de ilicitude, enfim. São várias as possibilidades e você terá essa oportunidade. Acho que vocês conseguem perceber o quanto a atuação do advogado ela é estratégica. E a gente ficaria aqui uma noite inteira para a gente falar de teses defensivas, mas hoje a gente trouxe aqui o assunto de forma ampla. Acho que deu para clarear bastante aí para vocês, sem ser cansativo. Eu acho que é muito bom a gente ter aqui esse espaço para em meia hora, 40 minutos, toda quarta-feira, discutir um pouquinho de direito, aproximar isso da vida de vocês, ter a oportunidade de tirar dúvidas aqui, e eu acho que esse espaço vai ser muito bom. Vou deixar agora, quem quiser fazer perguntas, pode fazer as perguntas, eu vou responder 5 perguntas. Raíssa, obrigada, Raíssa, muito obrigada, querida. Você é minha aluna na Unig? Gente, quem tiver dúvida, coloca aí. Obrigada, Priscila. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ah, Raíssa é minha aluna. Tá ótimo. Gente, se programa. A partir de amanhã, comecem a falar comigo. Vamos dar... A defesa prévia seria isso, tá? É porque antes a gente tinha o nome de defesa prévia, Raíssa. Hoje a gente chama de resposta à acusação. Mas não deixa de ser uma defesa prévia. Por quê? Porque se a gente for olhar o fundamento do processo, a defesa em si ela é feita nas alegações finais. Porque é o momento que, sem dúvida, se o seu réu não foi absolvido sumariamente, você precisa fazer o quê? Falar de mérito nas alegações finais. Então, embora a gente não chame mais a resposta à acusação de defesa prévia, ela funciona como se fosse um primeiro momento, ok? Não é técnico hoje você chamar de defesa prévia, mas é isso, tá? A resposta à acusação funciona assim. Por quê? Porque o juiz, após ler a resposta à acusação, ele pode rejeitar a denúncia. Ele pode absolver o réu sumariamente, ok? Então, a gente pode sim falar isso, mas não seria tão técnico, ok? Sim, essa live vai ficar gravada, tá bom? Eu vou deixar ela gravada. Entrem nos stories e vamos decidir juntos qual vai ser o nosso assunto de quarta-feira que vem, ok? Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo e eu espero vocês quarta que vem. E já vi que tem aluno meu do GPA aqui, meia hora do descanso e a gente vai entrar junto lá no GPA, que ainda tem aula do GPA hoje, tá bom? Um beijo, pessoal. Vejo vocês semana que vem.